Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto encontro técnico e científico para a construção de cidades verdes. Meu nome é Natália Sanches de Souza, sou arquiteta urbanista, mestre e doutora em física ambiental, docente do mestrado em arquitetura e urbanismo do Centro Universitário de Várzea Grande, Univag, aqui no estado de Mato Grosso. E vou estar aqui com vocês nesse momento na palestra intitulada Resiliência Urbana sobre o aspecto da arborização. Espero que a gente tenha um ótimo meio para criar discussão sobre como tem avançado a urbanização das nossas cidades, a que custas e a que emergências climáticas nos encontramos e quais as possíveis soluções traçadas na questão da resiliência urbana. Muito obrigada. Então, dando início, à nossa palestra, é necessário que a gente ressalte alguns fatores primordiais antes de tratarmos sobre resiliência urbana, que são as tão conhecidas e tão temidas mudanças urbanas. Então, é nítido, é claro, é comprovado que as áreas urbanas, elas enfrentam um grande desafio e enfrentarão desafios ainda maiores nas próximas décadas, que é o principal de construir paisagens resilientes frente ao cenário de mudanças climáticas. E como que tudo isso vai resultar em uma maior quantidade de eventos extremos, que cada vez mais a gente vai vivenciar ainda mais as populações mais vulneráveis, Então, demonstrando e comprovando as vulnerabilidades que já existem no nosso meio. Então, essas mudanças climáticas, elas estão sendo sentidas cada vez mais em todas as partes do mundo. Claro que em proporções diferenciadas, mas estão sendo sentidas pelo mundo como um todo. E, consequentemente, esses eventos extremos vão cada vez mais assolar as grandes regiões metropolitanas, aos centros as áreas mais urbanizadas, e a sua própria população. Esse aquecimento global, ele é uma realidade que já foi evidenciada por vários especialistas, e já foi até referenciado nos últimos 6 relatórios científicos do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. E eles comprovam nitidamente uma interferência totalmente negativa da ação humana sobre o meio natural, sobre a nossa natureza, Mas essa situação, ela passou por um momento de agravação, ela se agravou muito a partir da era da industrialização, com toda a questão de poluição, proporcionando então um aumento extremamente considerável das emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera, que inclusive o 6º relatório do IPCC, o AR6, confirma que em todos os cenários futuros, o aumento de temperatura média do planeta será alcançado até 2040. Então, a gente precisa, enquanto arquitetos, urbanistas, pesquisadores da área de cidades, das áreas urbanas, criar e entender as medidas que são capazes de transformar e enfrentar a nossa crise climática, para que a gente, então, consiga enfrentar todas as vulnerabilidades decorrentes desses riscos, Quais são as estratégias mais adequadas para a adaptação climática? Quais são as mais rápidas e ágeis e mais eficazes de serem colocadas em prática, Então, a gente tem aqui uma imagem que demonstra toda essa relação do nosso planeta Terra com tudo, com os eventos extremos, com as queimadas, com a poluição, com as nossas geleiras, com as áreas mais desérticas, Então, é necessário que a gente consiga entender tudo o que tem acontecido e qual que é o cenário que está sendo posto, principalmente pelo IPCC, para que a gente consiga entender as soluções que a gente consegue traçar para os nossos meios urbanos. Então, dando continuidade, a gente tem aqui no nosso slide atual, na parte direita, a imagem que traça o tão famoso desenvolvimento sustentável, E nada contra o desenvolvimento, muito pelo contrário, o desenvolvimento ele traz benefícios socioeconômicos relevantes. Porém, é necessário que a gente trace o desenvolvimento a partir do parâmetro da sustentabilidade e não o inverso,
Então, ele traz aqui, dentro do desenvolvimento sustentável, nós temos 3 parâmetros principais, que seriam os benefícios socioeconômicos, a conservação da biodiversidade do próprio ecossistema e a adaptação a mudanças do clima. E criando a inter-relação entre esses 3 parâmetros principais, né, entre os benefícios sociais e a adaptação ao clima, é necessário que a gente pensemos em projetos de adaptação baseados em comunidades, né? Considerando os benefícios socioeconômicos e a conservação da biodiversidade, é extremamente relevante que pensemos em projetos de gerenciamento dos recursos naturais. Como que serão utilizados esses recursos naturais para que a gente garanta que não se acabe, né, esses recursos? E pensando então na conservação da biodiversidade, na própria adaptação ao clima, é necessário que a gente pense então em projetos de gestão integrada desses recursos. Mas dentre todas as mudanças climáticas, dentre todos os meios e os cenários possíveis, né, é necessário que a gente pense em um conceito que tem sido traçado, que é as cidades sensíveis à água. É claro que cada parte do mundo enfrentará os eventos extremos e as mudanças climáticas de diferentes formas, né? Mas já é assim algo traçado que um dos piores eventos que nós teremos será a questão da própria água, das precipitações elevadas, das inundações, dos alagamentos. Infelizmente, é algo que a gente tem até vivenciado em outras partes do país recentemente. Então, é necessário que a gente pense. Esse conceito de cidades sensíveis à água, ele estabelece alguns princípios para a construção de um ambiente urbano, porém, de um ambiente urbano saudável, né? Onde a partir dos serviços, né, ecossistêmicos, né, que são desempenhados pelos elementos naturais do nosso meio urbanizado, né, a gente consiga, então, ter melhorias no próprio ambiente em diversos aspectos. E dentre todos esses parâmetros, né, a arborização urbana, que é o enfoque da nossa palestra, ela representa um papel essencial no processo, já que é por meio da arborização urbana que se atua na manutenção de diversos processos de regulação, de provisão, de suporte. Porém, apesar da sua importância, né, a arborização urbana encontra diversos desafios nas grandes cidades. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho nos slides à frente, né? É impossível falarmos sobre resiliência urbana sem falarmos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU. Então, outra ferramenta para abordar a questão das mudanças climáticas é a própria Agenda de Desenvolvimento Sustentável, por meio das definições das ODS, né? Principalmente os Objetivos 11 e Objetivos 13. O Objetivo 11, ele torna as cidades e os assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E o ODS 13, né, o Objetivo 13, ele traça uma ação contra a mudança global do clima. Então, a gente pode citar aqui diversas ações ambientais que podem e que são capazes de amenizar esses eventos extremos. Por exemplo, restaurações de manguezais, recuperações de vegetação em encostas, coisas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. Além de toda a questão da captação de água, do carbono, que ocorre por meio das florestas urbanas, por meio da própria arborização urbana, né? E aí, se utilizando dessa forma de infraestrutura verde e infraestrutura azul, a gente consegue traçar novos meios, novas estruturas, novos parâmetros, para que a gente tenha uma urbanização mais resiliente às mudanças climáticas, né? As estratégias, então, de redução de vulnerabilidade, de aumento de capacidade adaptativa das cidades frente a esses riscos climáticos, eles são primordiais, baseados no aumento da sua resiliência, seja para mitigar ou seja para absorver esses efeitos do clima por meio de um capital natural, que pode ser definido por elementos da natureza que forneçam diferentes benefícios, né?
inclusive o sequestro de gás carbônico, a proteção contra a erosão do solo, o risco de inundação, entre outros, né? E aí, traçando aqui uma definição, segundo o IPCC, né, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, em 2014, ele trata que a resiliência é nada mais, nada menos do que a capacidade de um sistema e suas partes componentes de antecipar, absorver, acomodar ou se recuperar dos efeitos, né, de um perigo de maneira oportuna e de maneira eficiente, incluindo então a garantia da preservação, restauração e melhoria das estruturas e funções básicas daquele meio. Aqui no Brasil, então, nós temos a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, né? O PNMC. E dentro dessa Política Nacional sobre a Mudança do Clima, tem relação com várias outras legislações, tais quais a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Política Nacional dos Recursos Sólidos, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a Política Nacional de Proteção e Defesa, a Política Nacional de Mobilidade Urbana e o próprio Estatuto das Cidades. Para vocês entenderem como tratar do clima, é necessário que a gente tenha em mente vários outros aspectos que regem a nossa urbanização. Então, a adaptação de mudanças do clima aqui no Brasil, ela já está prevista dentro dessa Política Nacional sobre o Clima, datado de 2009 e 2010, né? Então, sendo promovido principalmente por 3 esferas. O próprio plano de adaptação, então, de 2016, ele é definido após aquele acordo, né, de Paris, de 2015, traça as ações adaptativas que devem se pautar, principalmente por toda a integração dessas políticas nos diferentes níveis de governo, sejam federais, estaduais, municipais, né? Por todos os diferentes setores e também pelas próprias características territoriais, que vão ultrapassar, então, as fronteiras até. Então, por outro lado, também é necessário que a gente ressalte que o Plano Nacional de Adaptação Climática, né, ele estabelece a diretriz de que a adaptação à mudança climática seja considerada até na questão do aperfeiçoamento dos modelos de planejamento urbano que nós temos vivenciado, né, visando que o planejamento urbano trace a integração do planejamento do uso e da ocupação do solo a toda a questão que permeia a preservação ambiental, prevenindo assim os desastres naturais. Então, aqui no nosso slide, a gente consegue visualizar uma via urbana extremamente bem arborizada, né? Então, ali criando até um corredor verde, digamos assim, pela união das árvores, né, da face lateral. E aí é necessário que a gente entenda alguns processos e qual a participação efetiva da árvore na melhoria desse ambiente urbano. E para isso, existem 2 processos que são necessários entender. O primeiro é a evapotranspiração, e a segunda é a própria questão de sombreamento do meio urbano que essa árvore apresenta, né? Então, a evapotranspiração, ela pode ser definida, então, como a perda de água por evaporação do solo e transpiração das plantas, né? Esse processo de evapotranspiração, ele ocorre em maior quantidade em locais que tenham temperaturas mais elevadas e que apresentem uma precipitação mais abundante, né? E aí essa transpiração, que seria a própria do vegetal, né? Ele é um processo que vai consistir na perda de água do vegetal na forma de vapor, ou seja, melhorando a umidade relativa daquele local. E ela pode ocorrer em qualquer parte desse vegetal, mas o principal órgão que está relacionado com esse processo são as folhas, né? Então, para isso, também é necessário que a gente pense em quais as árvores urbanas, né,
que serão definidas como as melhores para cada localidade, entendendo também o seu índice de área foliar, que é uma relação em metragem quadrada, né, das suas copas, né, ou seja, aquelas árvores que perdem muitas folhas em determinadas épocas do ano, né, estações do ano, será que elas são as melhores decisões para locais que têm uma temperatura muito elevada, como por exemplo Mato Grosso, né? Será que árvores de copas muito pequenas também são, né, as melhores decisões? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também um pouquinho à frente. Mas é necessário que a gente entenda. Então, a partir da abertura e do fechamento dos estômatos do nosso vegetal, vai afetar diretamente a taxa de transpiração dessa planta, né? Quando eles estão fechados, esses estômatos, eles evitam a perda de água por transpiração. Mas quando eles estão fechados também, eles evitam a entrada do dióxido de carbono, perdão. Então, assim sendo que o processo de transpiração, para vocês entenderem, ele está diretamente ligado à questão também da absorção de gás carbônico pela folha, né? Que é um processo fundamental para que a planta consiga fazer a fotossíntese. Então, dentro da evapotranspiração também tem uma relevância muito grande, que é a captação do gás carbônico, que nós já sabemos há muitos anos que é um dos gases de efeito estufa e um dos gases que então apresentam malefícios, né, quando voltados para a questão do aumento da temperatura urbana. E também como pode ser encontrado, né, essa arborização urbana nos nossos meios das nossas cidades, né? Normalmente elas são como essa figura postada no slide, né, plantadas em linhas, em pequenos grupos, né, próximos ao leito carroçáveis das vias, e são submetidas a altíssimas temperaturas, né, sem muito espaço de crescimento, né, elas ficam ali relativamente muito pequenas, elas não atingem seu pico de crescimento também, não atingindo também o pico de sombreamento máximo que ele pode ser aproveitado, né? E aí essas árvores isoladas, elas plantadas nessa configuração linear, né? Elas são encontradas por quase que todo o tecido urbano e são cultivadas e tratadas e mantidas como indivíduos. São afetadas e afetam também esse ambiente urbanizado. E também tem um outro processo que é muito importante que a gente trate, né? Que é o tal do pivotamento, né? Ou seja, a queda com o corte, né, de todo o sistema radicular, que é causada então pelo desenvolvimento inadequado do seu sistema em áreas urbanas, principalmente, né, a questão dos solos dos passeios públicos, a má distribuição de umidade por todo o volume de solo, abaixo do nosso calçamento. Então, todo o nosso calçamento, que é altamente impermeável, né, ele também afeta na capacidade de absorção de umidade das raízes, né? E aí acontece também as raízes crescerem, se espalharem muito, quebrarem as nossas calçadas, que são uma das justificativas mais mal utilizadas, mas são muito utilizadas para o corte, para a poda das árvores no meio urbano, né? Então, fazendo com que, apesar de apresentar alguns tipos de arborização urbana, né, normalmente eles também não estão postos na melhor característica para o melhor desempenho dessa arborização urbana. E aqui, só para poder exemplificar para vocês, né, eu trago aqui imagens de Cuiabá, Mato Grosso, capital do estado de Mato Grosso. E Cuiabá foi definida, então, à época, como uma das cidades que sediaria a Copa de 2014, né? E para isso, claro, foram traçadas diversas melhorias urbanas, dentre elas a proposta do VLT, né? Que passaria, então, que viria a partir do nosso aeroporto, né, internacional, que fica localizado em Várzea Grande, né? Que é a cidade próxima, só dividida por um rio. E chegaria, então, às principais vias da nossa cidade de Cuiabá.
E aí aqui a imagem mais à esquerda, vocês conseguem observar o que era a Avenida do CPA, né? Avenida do Centro Político Administrativo aqui de Cuiabá, antes da obra, né? Na imagem do meio, vocês conseguem visualizar o que era a proposta, que para que todos consigam compreender, não foi feita, né? Então, até hoje, até os dias atuais, a gente não tem essa instalação. E o que se tornou, então, o que é a Cuiabá atualmente na imagem mais à direita, né? Isso é uma característica que, infelizmente, a gente vivencia em várias cidades, em vários meios urbanos, né? Que é a questão da mobilidade urbana, traçada como um dos parâmetros principais. E, às vezes, uma mobilidade urbana que somente acaba por afetar a estrutura vegetal que já é contida naquela cidade. Para vocês entenderem, antes da Copa, Cuiabá era considerada cidade verde, título esse que não há condições de permanecer em Cuiabá, né, dado a retirada de uma quantidade expressiva de vegetação urbana. Estima-se, diversos pesquisadores estimam que para a questão da obra, né, dentro não somente na Avenida do CPA, mas em toda a área que foi preparada para a instalação do VLT e que não foi instalado, né, estima-se que foram retiradas 2.500 árvores. Né? Então, assim, é um valor de vegetação urbana extremamente relevante, principalmente para uma cidade como Cuiabá, que facilmente nos seus meses de agosto e setembro atingem umidades abaixo de 10% e temperaturas aí de 40 a 42 graus Celsius. E aí, só para exemplificar a questão das mudanças climáticas, né? Essas duas imagens contendo os mapas da bacia hidrográfica do Vale do Rio Cuiabá foram obtidos a partir da tese da Keiliane Alves, defendida em 2022 pelo Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental. E basicamente o que a Keiliane nos demonstra nessa imagem à esquerda é a caracterização das normais climatológicas de Cuiabá dentro dos períodos seco e chuvoso e dentro dos meses de janeiro a dezembro, né? Então, essa imagem à esquerda, ela é a nossa normal climatológica. O que a gente consegue observar facilmente, né? É a questão das temperaturas médias mensais máximas que a gente atinge ali, independente dos meses, considerando, claro, as normais climatológicas, né? De 1970 aos anos 2000. E aí a gente observa que o pico, o máximo dessa temperatura média mensal que seria atingido numa área da bacia hidrográfica, né, do Vale do Rio Cuiabá, seria ali de 26 graus. A imagem à direita, a gente já tem a projeção futura, né? A partir do modelo CNRM ESME 2-1 da fase 6 do projeto de intercooperação dos modelos acoplados, né, com o caminho socioeconômico compartilhado, SSP 126. Só para vocês entenderem, esse caminho compartilhado, esse caminho socioeconômico compartilhado, perdão, SSP 126, ele já traça diretrizes extremamente ambientais, né? Então, uma diminuição muito drástica das emissões de gás carbônico já no presente, é uma preocupação muito grande com a questão das mudanças climáticas já no presente, um reflorestamento, né, das áreas já no presente. Então, ele é conhecido como o caminho socioeconômico mais otimista, né? E aí, considerando ainda que é o caminho socioeconômico mais otimista, a gente já consegue perceber que nessa segunda imagem aqui à direita, né, que seria dos anos 2080 a 2100, nesse modelo climático, que é obtido a partir da plataforma do World Clean, né, a gente já atingiria ali facilmente temperaturas máximas mensais de 36 graus, né? Então, é um aumento aí de 10 graus. Isso, claro, na temperatura média mensal. Como eu disse anteriormente, Cuiabá hoje, no presente,
já atinge nos seus picos de eventos extremos 42, 43 graus Celsius. Então, nos perguntemos como será essa cidade em 2100. Será que conseguiremos habitar esses meios urbanos da forma como tem sido? Né? Isso em um cenário extremamente otimista, um caminho socioeconômico extremamente otimista. E aí, entendendo então quais os meios, quais as soluções que a gente pode traçar para que a gente não chegue a viver nesse ambiente insustentável, né? Literalmente insustentável. Surgem as soluções baseadas na natureza, né? E as soluções baseadas na natureza, ela vem ganhando uma repercussão muito grande nos países em desenvolvimento, nos países da América Latina, a partir principalmente dos enfoques, né, ecossistêmicos que já são aplicados localmente, como infraestruturas verdes, infraestruturas naturais, adaptação baseada em ecossistemas, né? E as soluções, então, elas demonstram uma alternativa para enfrentar toda a escassez de recursos naturais, tornar as cidades mais resilientes, mais capazes de conseguir absorver os efeitos negativos, né, das mudanças climáticas, promover novos meios, novos parâmetros e novas preocupações para os formatos de planejamento urbano que considerem principalmente já toda a questão extremamente complexa socioambientalmente urbana. Então, diante do contexto das mudanças urbanas, né, cada vez mais é necessário que a gente adote estratégias para a construção de paisagens mais resilientes, paisagens que consigam responder aos eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, períodos de estiagem prolongados, que possam ser também observados. E esses instrumentos para melhoria dessa qualidade urbana e qualidade ambiental da arborização urbana também traz diversas técnicas, né, preocupado principalmente ao aumento da disponibilidade hídrica no solo para vegetação, entre elas também jardim de chuvas, pavimentos permeáveis. Mas os slides à frente eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Eu confesso que o jardim de chuva ele não entra na nossa palestra, e porque ele tem justamente uma relação muito maior com a questão da permeabilidade do pavimento, né? É necessário que a gente pense nas nossas cidades como um meio que consiga absorver essas inundações, esses alagamentos, essas chuvas intensas e também consiga reduzir a velocidade do escoamento superficial. Então, são dois parâmetros extremamente relevantes quando a gente trata de cidades resilientes, cidades sensíveis à água, né? Então, essas soluções baseadas na natureza, elas são primordiais para que a gente consiga enfrentar a emergência climática que a gente já vivencia nos dias de hoje, né? E aí, a partir de toda essa vivência que a gente já encontra em relação à emergência climática que a gente tem, né, é necessário que a gente consiga definir ações destinadas a proteger, destinadas a gerenciar e a restaurar de maneira extremamente sustentável os ecossistemas naturais ou modificados que vão enfrentar esses desafios, né? A gente precisa pensar também no bem-estar, nos benefícios à biodiversidade, né? As soluções naturais à mudança do clima também é necessário que a gente trace meios. E agora a gente vai ver algumas soluções, né, baseadas na natureza, que a gente consegue facilmente implementar e que já trazem melhorias extremamente relevantes para a questão da resiliência urbana. Então, traçando alguns exemplos das soluções baseadas na natureza, a gente tem aqui na face esquerda do nosso slide, né, a restauração no entorno dos mananciais, né? É necessário que a gente entenda que as áreas de mananciais são prioritárias, são áreas prioritárias que visam reabilitar as funções dos serviços ecossistêmicos. Primeiro, por meio da retenção de sedimentos pela vegetação. Segundo, pela própria questão da infiltração da água no solo.
E terceiro, como eu disse anteriormente, é um dos fatores principais, né? A redução da velocidade do fluxo superficial da água, né? Até melhorando a qualidade da água e promovendo também uma melhora da segurança hídrica, né? Então, falar de restauração no entorno dos mananciais é falar de melhoria de segurança hídrica, é falar de resiliência a eventos extremos de precipitação, é falar também da própria conservação de biodiversidade. E na face da direita do nosso slide, a gente tem então os parques lineares, né? Que nada mais são do que extensões com vegetações nativas, que podem ter diversos usos, funções ecológicas, sociais. Então, eles evitam a questão da erosão, eles evitam o assoreamento de rios urbanos, eles nos ajudam a conter inundações, né? Eles ajudam também a conectar parques, fragmentos de vegetações também na nossa malha urbana. Então, falar de parques lineares é falar também de uma melhoria de conservação de biodiversidade, é falar de uma proposta de resiliência climática, mas é também falar de bem-estar para a nossa população, de trazer um espaço, um equipamento público que possa traçar meios de lazer, meios de recreação, é falar de permeabilidade do solo e também, se traçado com questões como ciclovias e tal, falar também sobre mobilidade limpa e uma infraestrutura urbana eficiente, sustentável e que nos ajude a enfrentar toda a emergência climática. Aqui um outro exemplo também de soluções baseadas na natureza, são diversas, aqui eu trago apenas algumas, né? Que é a restauração de encostas. E aí nessas imagens a gente vê a cidade do Rio de Janeiro, né? A encosta no Rio de Janeiro, na imagem da esquerda na década de 90 e na imagem da direita em 2008. E o que essa restauração dessas encostas pode relacionar com a resiliência urbana, né? Essa restauração de encostas, ela tem o potencial de estabilizar os solos mecanicamente. Então, primeiro, ele vai reduzir os riscos de deslizamento. Segundo, ele vai regularizar, né? Ele vai regular os fluxos superficiais de água. E terceiro, ele vai contribuir para a melhoria da qualidade dessas bacias hidrográficas que estão a jusante, né? Reduzindo a erosão e a sedimentação. E aí, por fim, então, para mim, a solução baseada na natureza mais simples, mais eficaz, né, e mais rápida de ser implementada, as ruas verdes, né, que nada mais é do que a própria arborização urbana, bem colocada, bem plantada, com boa manutenção e bem definida e escolhida também. Então, a arborização urbana, ela é esse conjunto de árvores, né, em áreas públicas ou em áreas particulares, sendo uma solução baseada na natureza extremamente relevante enquanto decisão para adaptação à mudança do clima em áreas urbanas, né? Ela é extremamente fácil de implementação e ela tem um ganho de escala gigantesco. Além de, claro, quando a gente fala dessas ruas verdes, esses corredores verdes, né? A gente traça também melhorias na qualidade do ar, melhorias na umidade relativa do ar, melhorias na questão de estética, de paisagismo, né? Podendo ter melhorias no microclima, então uma melhora da temperatura urbana, até pela própria evapotranspiração, mas também pelo próprio sombreamento, né? Que a partir do sombreamento desses pavimentos, a gente tem então ali uma redução no calor absorvido por esses pavimentos, né? Então, tudo relacionado à permeabilidade do solo. Existem estudos, por exemplo, no Reino Unido, que dizem que a simples definição pelas vias de ruas verdes, né? Ou seja, por essa arborização urbana bem definida e bem prolongada nas vias urbanas, seriam capazes de reduzir até 30% da poluição urbana. Lembrando que, como dito anteriormente, a arborização urbana também tem uma relação muito grande com a captação do dióxido de carbono, né, que é um dos principais gases quando a gente fala de poluição urbana. E então, para encerrar aqui o nosso encontro,
antes de agradecer e falar as considerações finais, eu quero deixar aqui uma questão para ficar aí permeando a mente de vocês, né? Será que é tão difícil traçarmos soluções baseadas na natureza no nosso meio urbano? O que será que falta para que a gente consiga de fato pensar sobre isso e aplicar isso nas nossas cidades? Para que a gente consiga ter cidades construídas, pensadas na questão verde. Cidades mais verdes, que é o enfoque do nosso encontro nesse evento. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos, obrigada pela participação, por estarem aqui comigo assistindo essa palestra. Deixo aqui o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato. Como eu disse, sou Natália, sou aqui do Centro Universitário de Várzea Grande, Univag, também do Grupo de Pesquisa em Ambiente Construído, Tecnologia e Sustentabilidade. Então, meu muito obrigada, que tenhamos todos um ótimo evento.